Boa noite, o Jornal da Câmara está começando e neste primeiro bloco vamos repercutir as atividades do Parlamento Municipal. Com a determinação do isolamento, as sessões estão acontecendo de forma virtual. Presidente Saul Spinelli, então hoje tivemos mais uma sessão extraordinária virtual, com comunicação ao plenário, pauta e ordem do dia. Mas antes disso, o senhor fez a leitura do expediente, falando então sobre uma indicação que sugere a realocação das emendas impositivas para o ano de 2020 ao combate ao coronavírus. Esse valor é de mais ou menos 3,5 milhões de reais, onde então os parlamentares poderão então fazer a assinatura para que esse recurso vá para este fim. As emendas impositivas elas se somam em torno de uns 7 milhões, mas como algumas foram vetadas, hoje o valor do orçamento livre são 3,5 milhões. Esse valor de 3,5 milhões estão destinados para vários assuntos, reforma de capela mortuária, fechamento de ginásio, pavimentação de ruas. Com a questão da decisão de realocar as emendas somente na área de saúde e para o combate ao coronavírus, a nossa intenção é que o município, o prefeito, tenha esse dinheiro para investir tanto nos testes quanto também na compra de equipamentos para a segurança dos profissionais na área de saúde, assim como também alimentos e demais utensílios para a área de assistência social. Outra pauta que foi mencionada, então, logo no início, na abertura desta sessão extraordinária, foi o Fórum de Discussões, que está sendo implementado aqui na Câmara Municipal e vai trabalhar até dezembro. A ideia é fazer, então, encaminhamentos acerca da situação econômica, assistencial e também da saúde. E da educação também, porque nós temos que fazer uma discussão ampla, e o COI discute mais a questão técnica, com os empresários, com os hospitais, com os professores, com a Secretaria de Saúde, para ver o que nós podemos fazer para passo daqui 1 mês, daqui 2 meses, e até prevendo algumas questões a 6 meses em função de como é que nós vamos organizar algumas questões da nossa cidade depois da questão do combate ao coronavírus no Brasil inteiro. Passamos então para a pauta, 5 proposições em debate, em discussão. Sim, nós estamos discutindo bastante nas comissões, os vereadores trabalhando nas comissões com os servidores, com a TV Câmara, com a imprensa, com a área também do jurídico. Hoje, por exemplo, nós tratamos de um projeto de lei do vereador Paulo Neck importantíssimo para a questão da habitação popular, da construção em torno de 2.000 casas populares de uma empresa privada, né? Mas destinada a pessoa de baixa renda. Nós também tratamos de uma moção do vereador Eloy, que trata da questão de apoiar o investimento do fundo eleitoral de 2 bilhões de reais no combate ao coronavírus. E estamos caminhando outros projetos a serem votados e analisados na próxima semana. Esses 2 projetos que o senhor, estas 2 proposições que o senhor citou, além de passar pela pauta, já então foram votadas hoje. Foram votadas e aprovadas. Na próxima semana, então, é possível que tenhamos outra sessão extraordinária, mas antes disso as comissões darão sequência, então, na análise das proposições. Nós teremos a próxima sessão na quarta-feira, mas teremos 2 teleconferências já confirmadas. Uma com o deputado Pedro Westphalen, tratando com os empresários a questão de financiamentos, a questão de custeio, a questão de ações do governo federal, com o deputado Matheus Vesp, também do Estado, sobre o decreto do governador a respeito do comércio, com a participação de empresários, discutindo essa questão hoje, de uma manifestação do Ministério da Saúde que prevê que onde não tiver 50% ou tiver apenas 50% dos leitos ocupados nos hospitais, pode haver aí então uma flexibilização do isolamento, né? Então nós vamos discutir com as autoridades que estão lá em cima, tanto em Brasília quanto em Porto Alegre, para encaminhar as demandas aqui de Passo Fundo através da Câmara Municipal de Vereadores. Nós vamos agora para o intervalo e retornamos no próximo bloco trazendo os depoimentos de passofundenses que estão vivenciando a rotina da quarentena na Europa e nos Estados Unidos. Não saia daí!
Anote os telefones úteis para informações sobre o Covid-19. Teleatendimento, das 7 horas da manhã às 10 da noite, todos os dias. 3316-8595. Central de referência em atendimento de casos suspeitos no Cais da Petrópolis. 3313-4874. 3046-0097 ou pelo WhatsApp número 99667-6279. O atendimento também é diário das 7 horas da manhã às 10 da noite. Informações sobre doações de alimentos ou agasalhos nas Sencas pelos números 3312-3070 ou 99193-9597. As denúncias de locais que estejam funcionando indevidamente devem ser direcionadas ao 3311 1195. O Jornal da Câmara retorna para apresentar 4 depoimentos de passofundenses que estão na Europa e nos Estados Unidos. Martina Alves está em Portugal e relata agora a sua experiência. A Paula Petrini me convidou para falar um pouquinho de como é que tem sido a situação aqui em Portugal em relação ao coronavírus ou Covid-19. Eu tenho muita sorte de dizer que eu vim para um país que tomou as providências de uma forma muito consciente e com certa antecedência, se a gente comparar com algumas situações em outros lugares. Conforme o vírus foi chegando na Itália, na Espanha, Portugal, e a população foi tomando uma certa consciência, tanto que já faz um mês que nós estamos em quarentena obrigatória, mais ou menos, mas já fazia algumas semanas que muitas pessoas, inclusive eu, estávamos entrando em quarentena voluntária. No início dessa semana, Portugal atingiu um número de casos confirmados, em torno de 11 mil pessoas, mas o que é muito positivo é que a curva que a gente tanto escuta falar finalmente está declinando e o número de casos por dia está diminuindo, o que mostra que a quarentena realmente é eficaz e tem funcionado. Eu acho super importante falar que às vezes a quarentena pode não parecer necessária pelo pequeno número de casos, mas é justamente por causa dela que o número de casos é pequeno. Então mostra como ela é importante, principalmente nesse momento, para a gente não superlotar os hospitais e conseguir fazer com que esse vírus seja enfrentado da melhor forma possível. Marjorie Ambrós vive na Espanha há 11 anos e nos conta que lá a quarentena foi mais rigorosa. Meu nome é Marjorie, eu sou natural de Passo Fundo, mas atualmente eu moro em Jaén, na Espanha, na região sul da Espanha. E, bom, estamos em isolamento social, em quarentena há mais de 20 dias, e nossa realidade é um pouquinho diferente da realidade do Brasil. Aqui a gente não teve esse tempo de discussão, fecha, não fecha, fica em casa, não fica, que já foi determinada a quarentena. Polícia e militares na rua para que as normas sejam cumpridas, então foi muito mais chocante para nós. Eu sou sócia de uma academia, meu marido é jogador de futsal e a gente continua trabalhando em casa. Eu continuo oferecendo material, dando aula para os meus alunos, e isso fez com que eu mantivesse a minha sanidade mental nesse período de isolamento. Tenho 2 filhas pequenas, que é um dos fatores que dificulta também um pouco essa limitação, e o que tem nos ajudado é manter uma rotina. A minha filha mais velha, ela tem 5 anos, ela vai para a escola, então a escola nos oferece aula online, classroom, nos oferece muito material, então a gente dividiu o nosso horário do dia de forma que cada um pudesse ter o seu horário de trabalho, dedicar o seu tempo ao trabalho, a produzir, e dedicar o tempo às meninas para parte das atividades da escola e atividades lúdicas, de ócio com a gente, filmes, fazer brincadeiras, né? E essa é a grande dica, a rotina. Manter uma rotina de atividades, de brincadeira, de momento de lazer e momento de trabalho e de produção. Porque se você não produz, a cabeça é um pouco que pira. Então é isso aí, pessoal. Boa sorte. Espero que o melhor aconteça para nós, Passo Fundo. Um beijo grande. O outro depoimento veio da França. Lá, quem não respeitar o isolamento é multado.
Confira o que disse Ana Virgínia Postal. O governo anulou o tal do BAC, né? Aqui é é como se fosse o Enem no Brasil. É uma prova super importante porque é a base, na verdade vai te fazer passar de ano no terceiro ano e é aquela que vai ser a tua entrada numa faculdade, né? Questão assim, fechando uma parte mais positiva, né, da história, porque a gente só escuta muita coisa, tipo 1000 mortes por dia, etc. Não, eu acho que tá sendo bom, sabe? Algumas coisas assim tá sendo muito positivo, eu tô sentindo assim que a gente tá mais unido, sabe? Então tem às 20 horas, sempre tem os aplausos para, né, todos os médicos, tem os restaurantes que, além de fazer comida em teleentrega, né, eles agora estão mandando muita comida para os hospitais, para os médicos, né, enfermeiros que estão lá na linha de frente. Entre vizinhos, a gente está se organizando diferentemente, está ajudando pessoas que têm um pouquinho mais velhos, tá sendo mais humano. Enfim, eu acho que, né, para fechar esse vídeo com um fechamento mais positivo é que o pessoal tá se tornando um pouquinho mais humano. Enfim, era isso, né? Eu espero que tenha respondido mais. E boa sorte, espero que aí não esteja tão difícil, que não seja tão difícil como aqui. Finalizamos com a estudante de comunicação midiática Maura Mesquita. Ela mora nos Estados Unidos há 2 anos e meio e comenta a realidade na região da Califórnia. Bom, o que eu venho notado é o pavor. As pessoas estão bem assustadas. Tudo parou. Não existe trânsito mais na Califórnia, o que seria muito bom, mas não, é horrível porque nada acontece. Eu tô sem aula essa 3ª semana já, e não só sem aula, mas sem tudo. Não tem nada que eu possa fazer, nada. Você tem que ficar em casa, se você sair, você leva multa, se você ir pra praia, multa, fazer trilha, multa, você só pode ir no mercado e ir na farmácia, só, ir pro hospital se você precisar. Então, eu tive algumas pessoas que tiveram alguns sintomas, eles não conseguiram fazer o teste, ou seja, o teste também é bem escasso. E é isso, é muito preocupante porque eles não sabem até onde isso vai chegar. E o meu semestre da faculdade vai ser online agora, o que é estranho, porque parece que a gente não aprende o que é para aprender, todos os laboratórios não vão existir e você tem que continuar, não tem o que fazer. As pessoas vão pro mercado às 4 da manhã para tentar comer o máximo de comida possível, vão pro mercado com caminhão, elas dormem na frente do mercado. Eu tenho um vizinho que comprou mais 3 geladeiras novas para estocar comida. Enfim, tá muito louco, mas eu acho que isso não vai mais durar mais que 2 ou 3 semanas. Tomara que isso acabe, e vai acabar, e a gente vai ter aprendido um monte de coisa com isso, e a gente vai voltar, e vai voltar melhor, e vai voltar mais cuidado, vai voltar mais limpo, cuidando de si, e a gente vai dar mais valor à sociedade normal, porque a gente tá completamente sem sociedade. E, enfim, tá muito tranquilo pra mim, porque eu tô numa casa da montanha, então eu tenho trilha, eu tenho natureza ao redor, eu tô tranquila, mas não é todo mundo que tem essa oportunidade, mas é isso, todo mundo tá em casa e eu realmente espero que isso acabe logo. Fique agora com as informações do dia sobre o coronavírus. Até o fechamento desta edição, Passo Fundo havia confirmado 3 mortes pelo Covid-19. O primeiro registro foi na noite de quarta-feira. O paciente tinha 53 anos, residia em Marau e estava internado no Hospital São Vicente de Paulo. A Secretaria Municipal de Saúde confirmou outros 2 óbitos na cidade hoje. Uma vítima tinha 61 anos e a outra 89, ambas com histórico de comorbidades. E estas foram as informações do Jornal da Câmara de hoje. Obrigada pela sua audiência, uma ótima noite e até amanhã.